Olá, meu nome é Eveline e este trabalho aborda os meios de comunicação de massa e seus usos na sociedade. É da disciplina História dos Meios e das Carreiras de Comunicação. Este trabalho foi criado com o objetivo de apresentar os meios de comunicação de massa, abordando especificamente o rádio. Como foi seu processo de surgimento e alguns aspectos específicos da região sul. Será dividido em meios de comunicação de massa, invenção do rádio, rádio no Brasil, rádio no sul e a utilização do rádio nos dias atuais. Meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação, em especial os de massa, têm um poder grandioso sobre a população. Eles exercem um papel fundamental na formação da opinião pública e na formação de ideologias, seja influenciando positivamente, seja influenciando negativamente. Alguns exemplos destes são rádio, revista, televisão e internet, ou seja, qualquer meio da comunicação que atinja várias pessoas ao mesmo tempo. Invenção do rádio. Da maneira como é conhecido nos dias de hoje, o rádio foi concebido na última década do século XX, com o formato de uma caixa de música e funcionava por meio de vários e diferentes comprimentos de ondas, acionadas por um botão. O diferencial deste novo meio estava no fato de levar aos ouvintes, no lugar em que estivessem, notícias, músicas ou programas de variedades. Por meio das transmissões radiofônicas, pessoas dos mais remotos lugares se atualizavam sobre as transformações pelas quais o mundo estava passando. Ele também já era portátil, garantindo aos seus ouvintes a mobilidade. O rádio tinha a função de entreter, informar e educar. É interessante constatar que, até meados de 1930, o rádio ainda era caro e visto como um objeto de desejo, acessível somente a um número restrito de pessoas. Aqueles que possuíam o aparelho tinham prestígio na sociedade. Da mesma forma, um automóvel era um produto de luxo e ninguém o imaginava em uma casa de subúrbio com uma garagem. Mais tarde, o mesmo tipo de domicílio não podia ser associado a aparelhos de rádio. Rádio no Brasil. No Brasil, foi o padre Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre, que construiu o primeiro transmissor sem fio, em 1892. Em 1894, realizou a primeira transmissão de palavra falada por meio de ondas hertzianas, entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana, em São Paulo, cobrindo uma distância de 8 quilômetros. O padre Landel de Moura, ele sofreu vários comentários das pessoas maldosas, né? Que ele era herege. Enfim, porque o rádio era uma coisa que as pessoas não conseguiam imaginar que pudesse existir. Até que ele fez a apresentação pública, né? E provou que realmente tinha como fazer aquilo que era impossível para as pessoas. Falando um pouco agora da rádio no Brasil, não podíamos deixar de falar da Voz do Brasil, que é conhecida por todo mundo. O mais tradicional noticiário de rádio do país, a Voz do Brasil, tem por objetivo levar a informação jornalística diária, sobretudo do Poder Executivo, aos mais distantes pontos do país. Sua primeira edição foi apresentada pelo locutor carioca Luiz Jatobá. Naquele período, chamava-se Programa Nacional. De 1934 a 1962, era levada ao ar com o nome Hora do Brasil. A transmissão obrigatória do programa por todas as emissoras de rádio no país, em rede nacional, iniciou-se após 1978. Nos primeiros 25 anos, apenas os atos do Poder Executivo eram divulgados.
Este perfil editorial mudou em 1962, quando o Congresso Nacional passou a integrar o noticiário. A partir daquele ano, o Senado e a Câmara dividiram a segunda meia hora do programa. Também em 1962, ocorre a mudança de nome, com o programa passando a chamar Voz do Brasil. Rádio no Sul. Um dos momentos marcantes de 1961 foi a campanha da legalidade, iniciada no dia 25 de agosto. Este levante popular foi realizado após a renúncia do presidente Jânio Quadros, para que a lei fosse respeitada e seu vice João Goulart assumisse. O programa apresenta as causas e consequências desse episódio. Temos uma foto aqui nesse slide do Brizola e a campanha da legalidade, em 1961. O Brizola foi o grande precursor da campanha da legalidade. Ele era cunhado de João Goulart. Depois da renúncia de Jânio Quadros, os militares e a própria igreja estavam contra a posse do vice João Goulart. Essa campanha, então, começou aqui no Sul e teve uma proporção nacional. No fim, ele acabou não assumindo, a presidência, em função do golpe militar que iniciou a ditadura aqui no Brasil. Utilização do rádio nos dias atuais. Com a popularização da televisão na segunda metade do século XX, houve uma mudança no papel do rádio como meio de comunicação e entretenimento. Mas o novo meio não teve o poder de exterminar o rádio, que se adaptou e continua atualmente nos nossos dias. Atualmente, o rádio é uma das mídias mais populares e acessíveis. No veículo automotivo, nas residências, no ambiente de trabalho ou no próprio celular, as pessoas podem ouvir a sua estação de rádio preferida, cada uma com uma programação destinada a um determinado público. É possível ainda que as pessoas montem uma programação customizada, e na qual a seleção de músicas e programas fica organizada e pode ser baixada em aparelhos portáteis de MP3. Softwares como iTunes possibilitaram a organização de faixas e a reprodução contínua delas, das mais variadas maneiras. Na web, vários links ensinam os usuários a criar suas próprias rádios web, ou rádios online, como são chamadas. E mesmo as emissoras têm portais na web onde os ouvintes podem ouvir a programação do próprio computador. Então, o rádio não foi exterminado com a invenção da televisão. Ele continua sendo utilizado e aprimorado, tanto é que hoje nós temos rádios online. Aqui temos as referências bibliográficas, onde eu pesquisei numa dissertação de mestrado, no nosso próprio livro da disciplina, no livro que é da leitura complementar que a professora indicou, em alguns sites da internet. Muito obrigada!